Em nome do Senhor Jesus Cristo. Falando do sol, a gente sabe que o sol, esse sol que nós vemos, ele é fundamental para a nossa existência. Se nós tivéssemos o planeta sem a presença do sol, sem os efeitos do sol, nós teríamos muitos problemas. E não seriam problemas rasos. Seriam problemas que poderiam comprometer, por exemplo, muitos ecossistemas, poderiam ser problemas que tirariam de nós a condição, inclusive, de habitar na Terra, porque o sol, ele é fundamental, ainda que alguns não gostem tanto de ter contato com o sol, a tua pele branca, transparente, revela isso, mas isso não deixa isso não torna o sol importante, ou não torna o sol não importante ou não fundamental. O sol é importante, ele é necessário, ele é vital para a nossa existência e sobrevivência. Da mesma forma é a presença de Jesus, a presença do Espírito Santo. É como o sol da justiça. Nós precisamos desse sol. Nós precisamos ter contato com esse sol. Nós precisamos estar expostos a esse sol para que os seus raios, a sua presença, aquilo que vem dele, possa tocar as nossas vidas. E a partir do momento que você tem contato com essa presença, que a tua vida começa a mudar. Quer ver? Você fica um pouquinho no sol. Você pega ali um bronzeado que você não tinha, porque ele gera coisas em você. A mesma coisa é a presença. Você chega na presença, você está meio ali pálido, e você começa a ficar bronzeadinho espiritual, sabe? Começa a ganhar uma cor, sabe? Começa a ficar bonitão, porque a exposição, a presença gera isso em você. Quando você se expõe à presença de Deus, à presença do Espírito Santo, você começa a ser tocado por essa presença. Eu gosto de dizer que a oração não te torna melhor do que ninguém. A oração não te faz melhor, não te torna melhor do que ninguém, mas ela te faz alguém melhor. A oração, a exposição à presença de Deus, ela tem a capacidade de produzir em você melhoras. É quando você se expõe à presença, ao calor do Espírito Santo, que as coisas começam a mudar em você. Tudo mediante essa exposição. À medida que você se relaciona, é impossível você não ser transformado. É impossível você não ser mudado. Porque a presença, ela gera mudança e transformação em você à medida que você se expõe. Muita gente, principalmente no tempo moderno, nessa era como a nossa, surgiram muitos pastores, pseudos pastores, ou até mesmo homens que foram chamados de fato por Jesus para exercer o ministério, mas talvez não foram ensinados. E eles começaram a trazer um evangelho muito perigoso, porque é um evangelho que compromete muitas das vezes a santidade da gente. Eu já cheguei ao ponto, para você entender o que eu estou falando, que uma vez pregando, eu compartilhei de algo que a palavra diz, e um jovem não gostou do que eu falei. Ele foi na internet, fez questão de procurar um pastor que estava falando acerca do mesmo assunto, mas esse pastor, ainda que falando do mesmo assunto, falava diferente do que eu disse. Eu estava, naquele momento, amando o pecador, mas expondo o pecado a fim de gerar mudança e transformação. Esse jovem não gostou disso. Ele foi na internet, achou um pastor e trouxe para mim, mostrou aqui na minha cara. Olha, pastor, ele também é pastor. E ele está dizendo que eu posso fazer isso. Ele está dizendo que eu posso errar. Porque a tendência é que nesses dias surjam pessoas que, ao invés de ouvir a palavra de Deus, como ela é na essência, essas pessoas desejam, na verdade, ouvir aquilo que agrada, ouvir aquilo que convém, ignorando muitas das vezes se a palavra de Deus está falando ao contrário. Não, se um pastor, basta que seja pastor, se ele falou que pode fazer isso, então eu vou fazer, independente se a palavra de Deus me diz para fazer ao contrário. Porque são pessoas que não amam a verdade, são pessoas que amam a sua própria vontade.
E o que elas mais querem é encontrar pessoas que falam aquilo que elas desejam ouvir. Então, muitas das vezes, por exemplo, nessa igreja, não somente com o pastor Dan, é sério, às vezes eu quero vir e dar uma palavra amorosa, mas eu não sei, talvez porque a geração está tão fraca. Eu não estou falando de vocês, eu estou fazendo uma análise geral. É uma geração fraca porque os tempos bons, eles têm como consequência produzir uma geração frágil, fraca, e isso também implica no que diz respeito ao evangelho. Então, muitas das vezes precisa de homem de Deus que liberam palavras verdadeiras, palavras que muitas das vezes confrontem, mas eu aprendi que todo confronto é bom. Eu aprendi isso desde criança, quando eu era corrigido pelos meus pais. É verdade, quando eu era criança e eu era corrigido, eu não gostava no primeiro momento da correção. Só que hoje, adulto e maduro, eu consigo olhar para trás e entender que a correção aplicada pelos meus pais sobre a minha vida tinha apenas um interesse: me tornar alguém melhor. Então, quando em um culto como esse o Senhor traz uma palavra de correção, de alinhamento, é porque Ele ama você e, olhando a longo prazo, Ele quer te tornar alguém melhor. Veja bem, muitos de vocês que estão aqui são jovens, consequentemente existe uma demanda do mundo sobre vocês, porque vocês são aqueles que a Bíblia diz, os filhos de Deus, que se manifestarão sobre a terra. Essa mesma terra aguarda ansiosamente a manifestação de vocês que estão aqui nessa noite, os filhos de Deus. E para isso, Deus precisa trabalhar de uma tal maneira em você, a ponto de arrancar a criancice que existe em nós e nos tornar homens maduros. Tá, pastor, mas eu só tenho 16 anos. Não interessa. Eu fui ungido ao ministério pastoral com 17 anos de idade, porque com 17 anos de idade, não por mim mesmo, mas a ação do Espírito Santo na minha vida, eu já tinha atingido uma certa maturidade, independente da idade. Não relaciona a maturidade com a idade. Você pode ser um filho maduro com 15, 16, 19 anos. Um filho maduro na fé, um filho espiritual consistente. Você vai ver que Jesus, o Filho de Deus encarnado na terra, obrigado. Jesus, o Filho de Deus encarnado na terra, ele vai em direção ao Jordão. Lá estava João Batista batizando. E aí você vai ver que Jesus, quando ele é batizado, que ele levanta das águas, se ouve uma voz do céu que diz: esse é o meu filho amado. Se você buscar entender essa fala na essência, vai dizer: esse é o meu filho maduro. Só foi a partir do momento que Jesus atingiu a fase madura. Ei, não pense você que Jesus não foi homem. Jesus foi homem. A Bíblia diz sujeito às mesmas paixões que nós. Da mesma forma que você está aqui, um ser humano, um homem de carne, Jesus esteve num corpo igual ao seu e esteve sujeito às mesmas tentações, porque ele foi humano. Então mesmo Jesus, o Filho de Deus, teve que passar por um desenvolvimento, senão o céu teria se aberto sobre ele há muito tempo atrás. Mas foi quando ele atingiu a maturidade que o céu se abriu. Eu aprendo com isso que o céu só se abre sobre a vida daqueles filhos que são maduros. Filhos maduros.